Olá, estudantes! Eu sou a Jusilene, professora de língua portuguesa. E em nossa aula de hoje, retomaremos artigo de opinião. Especificaremos cada ponto do artigo de opinião. Já sabemos que artigo de opinião são textos jornalísticos produzidos para expressar pontos de vista sobre fatos recentes e de interesse público. Realizaremos a leitura de texto e analisaremos sua estrutura, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. A leitura que faremos traz um artigo de opinião publicado em um jornal impresso que conta também com a versão digital. Imigrantes devem ser bem-vindos. Brasil é um país fechado. Em 1920, 5,1% de sua população era composta por imigrantes. Foi durante o governo de Getúlio Vargas que o Brasil se isolou. E hoje, tal percentual é de apenas 0,9%. Já países como Estados Unidos e Austrália possuem, respectivamente, 14% e 28% de estrangeiros. Também estamos em situação pior do que a do Japão. Outrora bastante restrito à imigração, o país recentemente mudou sua orientação e alcançou 1,6% de estrangeiros em 2016. A nova lei de imigração despertou temores de uma abertura irresponsável das fronteiras brasileiras e uma invasão estrangeira. Nada mais incorreto, nem a lei é excessivamente liberal, nem há hordas aguardando nas nossas fronteiras. Pois bem, nesses 3 primeiros parágrafos, nós temos a introdução, onde o autor apresenta o problema, que no caso aqui o Brasil é um país fechado. E para saber mais sobre o assunto, nesses 3 parágrafos, ele discorre sobre o assunto, né? Ele apresenta dados sobre o assunto e ele expressa a sua ideia. Nada mais incorreto. Essa é a ideia do autor, isso é o que ele pensa sobre o problema apresentado. Nada mais incorreto, nem a lei é excessivamente liberal, nem há hordas aguardando nas nossas fronteiras. Esta é a ideia do autor que ele apresenta sobre o assunto. Bem, continuando. Essa distância entre mito e realidade ficou evidente em uma pesquisa recente. Brasileiros supõem que 18% da população carcerária nacional seja composta de estrangeiros. O número verdadeiro é 0,4%. Talvez motivados pelo noticiário internacional, muitos imaginam que nosso país estaria ameaçado por uma nova onda imigratória. Infelizmente, não temos esse problema. Devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com um estado de bem-estar generoso? Estamos no Brasil. Tal como no passado, os migrantes que aqui entrarem terão que enfrentar os mesmos desafios do brasileiro, sem contar os problemas de adaptação usuais dos recém-chegados. Os contrários à imigração argumentam que os novos migrantes seriam totalmente diferentes dos chegados há um século atrás. Essa xenofobia, mal disfarçada, repete velhos argumentos. Os japoneses eram indesejados no começo do século XX, tanto que o Brasil só foi seu destino porque um acordo entre Japão e os Estados Unidos em 1907 praticamente proibiu a entrada de nipônicos. No mesmo sentido, aqui houve aqueles que temiam a formação de quistos étnicos de imigração alemães. Além de moralmente errado, não passa de fantasia
a crença de que o governo é hábil para escolher os países mais apropriados de origem dos imigrantes. Bem, neste quarto, quinto, sexto e sétimo parágrafo, o autor esclarece a sua opinião. Deste modo, o desenvolvimento apresenta argumentos, o que faz com que o autor pensasse de determinada forma sobre o tema abordado no seu texto. Vamos lá. Ele apresenta: essa distância entre mito e realidade ficou evidente em uma pesquisa recente. Que pesquisa? Então ele vem e apresenta dados. Supõe que 18% da população carcerária nacional seria composta de estrangeiros. O número verdadeiro é 0,4%. Isso baseado em uma pesquisa. Então ele pensa, de repente, eles vão contra-argumentar sobre o que ele disse, né? Sobre o tema. E aí ele apresenta: talvez motivados pelo noticiário internacional, muitos imaginam que nosso país estaria ameaçado por uma nova onda imigratória. Infelizmente, não temos esse problema. Então, imaginando isso, ele vem e contra-argumenta, certo? Devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com um estado de bem-estar generoso? Ele contra-argumenta já pensando no que o que o leitor pensaria sobre o artigo dele. Estamos no Brasil, tal como no passado, os migrantes que aqui entrarem terão que enfrentar os mesmos desafios do brasileiro, sem contar os problemas de adaptação usuais dos recém-chegados. Ele deu os argumentos, ele contra-argumentou, certo? E em cima, imaginando que alguém, né, fosse pensar o contrário, ele firmou a ideia dele. Os contrários à imigração argumentam que os novos migrantes seriam totalmente diferentes dos chegados há séculos atrás. Essa xenofobia, mal disfarçada, repete velhos argumentos. Os japoneses eram indesejados no começo do século XX, tanto que o Brasil só foi seu destino porque um acordo entre o Japão e os Estados Unidos, em 1907, praticamente proibiu a entrada de nipônicos. Mais uma vez, ele apresenta fatos. Ele apresenta fato. Foi um acordo entre o Japão e os Estados Unidos em 1907. No mesmo sentido, aqui houve aqueles que temiam a formação de quistos étnicos de imigrantes alemães. Além de moralmente errado, não passa de fantasia a crença de que o governo é hábil para escolher os países apropriados de origem dos imigrantes. Novamente aqui, o autor expressa sua opinião. O que ele pensa sobre o fato, sobre o problema colocado em questão. O melhor que podemos fazer para os imigrantes é facilitar a sua inserção, como a capacidade institucional e financeira do Estado brasileiro em prover auxílio ativo aos estrangeiros é bastante limitada. Não cabe, tal como ocorreu no passado, subsidiar a sua vinda. Basta não atrapalhar ou, realisticamente, atrapalhar o mínimo possível, ou seja, respeitando a lei de imigração. Devemos reduzir controles, autorizações e burocracias que só dificultam a vida dos bem-intencionados e não impedem a entrada dos pouquíssimos mal-intencionados. Quanto mais fácil for aos recém-chegados cumprirem os terríveis passos para entrarem no mercado de trabalho formal ou abrirem empresas, mais benéfica será a imigração para o país de destino. O número de empregos no Brasil não é fixo. Imigrantes trabalham, mas também consomem.
Além disso, eles trazem consigo novas habilidades e conhecimentos que, combinados com fatores locais, promovem crescimento econômico. Não é necessário estudar a história para verificar esse fato. Basta conhecer as metrópoles mundiais, como Londres, Nova York ou mesmo São Paulo, para perceber que nelas pessoas de todas as línguas, cores e religiões para lá se deslocam em busca de um futuro melhor. Barreiras à imigração combinam mais com varguistas e estatistas do que com os verdadeiros amantes da liberdade. Leonardo Monastério é pesquisador do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E então ele exemplificou aqui com fotos, né? Essa aqui é do bairro da Liberdade, em São Paulo, que é onde concentra um grande número de imigrantes. Essa foto foi de 2017. E essa imigrante da comunidade boliviana dançando na praça do Memorial da América Latina em São Paulo. O autor finaliza o artigo com a apresentação de ideias para solucionar o problema sobre o tema proposto. Podemos perceber aqui, o melhor que podemos fazer para o imigrante é facilitar sua inserção. Basta não atrapalhar ou realisticamente atrapalhar o mínimo possível. Quanto mais fácil o recém-chegado cumprir os terríveis passos para entrarem no mercado de trabalho formal ou abrir empresa, mais benéfica será a imigração para o país de destino. Ou seja, ele deu a forma de resolver a situação. Então percebemos que esse texto ele foi realizado em primeira pessoa, ok? Devo lembrar, primeira pessoa do singular. Então esse texto ele foi escrito em primeira pessoa, apresentou introdução, argumentos e conclusão, ok? Espero que tenha ficado claro toda a estrutura de um artigo de opinião. Bem, agora é com vocês. Acesse a nossa plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas ao tema de hoje. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal de YouTube SMED-GV. Até a próxima, pessoal. Tchau!